E tem a Sky em casa, canal 17, pode acompanhar o programa, onde a turminha Kids vai estar participando também, tá bom? E vamos à história agora, que já falamos demais, né? Bem, a história que eu vou contar é uma história que está na Bíblia, certo? E de um rei muito poderoso, que ele resolveu certa vez, sabe fazer o quê? Uma estátua de ouro. Essa estátua media 27 centímetros de altura. Eu não sei quanto que tem aqui, não tenho nem ideia. Não tenho nem ideia quanto que é 27 centímetros, assim, de tão grande que é. Muito grande, não é do meu tamanho, com certeza. Essa estátua era muito grande, bem alta e bem larga. Ela tinha 2 metros de largura. E aí, então, o rei chamou todos os príncipes, governadores, para inaugurar aquela estátua muito bonita. E o rei também colocou um decreto. Falou o seguinte: toda vez que se tocar a música no trombone, no trompete ou na harpa, qualquer instrumento musical, todos terão que prostrar-se perante a estátua. Sabe o que é prostrar? É adorar. Isso, se ajoelhar, abaixar assim, adorando a estátua. Só que essa estátua era o Deus verdadeiro? Não. Estátua, a Bíblia fala, não devemos adorar estátua, ídolo, o que quer que seja. Só Deus é digno do nosso louvor, não é? Então agora eu vou pedir para todo mundo me ajudar. Pode ser? Vocês gostam de ajudar, né? E a igreja também eu vou pedir para me ajudar. Eu vou pedir que todo mundo fique em pé, todo mundo, certo? E quando a música tocar, então todos irão se sentar. Tá certo, crianças? Quando a música tocar, todos precisam sentar. Então vamos ficar em pé, todo mundo, vamos lá? O rei Nabucodonosor então mandou que soasse o som da trombeta. E o que todos fizeram? Se ajoelharam, se prostraram perante a estátua do rei. Todos se abaixaram perante a estátua do rei. Opa! Tem 3 pessoas que não se abaixaram perante a estátua do rei. Já sei! Sabe quem são esses? Sadraque, Mesaque e Abednego. Ah, sabe por quê? Eles tinham um Deus verdadeiro a quem eles adoram o tempo todo, que é o Deus do céu. Sabe que o rei ficou sabendo disso? Ficou tão furioso, o rei ficou vermelho de raiva, ficou tão furioso, que ele mandou o seu soldado mais forte buscar aqueles 3 jovens e eles foram levados lá perante o rei. Eles pararam perante o rei. O rei está aqui, viu? Aí. Pararam perante o rei e o rei falou assim para eles: como que vocês não vão adorar essa estátua maravilhosa? É um decreto, e se vocês não adorarem essa estátua, sabe o que vai acontecer com vocês? Vocês serão colocados na fornalha de quente, muito quente, de fogo. E ali vocês vão o quê? Morrer. Já imaginou? Morrer ali na fornalha de fogo. Sabe o que o rei fez? Eles falaram assim para o rei: nós temos um Deus verdadeiro, e é para ele que nós vamos nos ajoelhar e nos prostrar, e não para a estátua. O rei ficou tão bravo que mandou a fornalha, colocassem a fornalha mais quente ainda, 7 vezes mais quente. Quando o soldado foi abrir a fornalha para colocar os 3 foram lá para serem colocados na fornalha. Ninguém viu o soldado? Sobe. A fornalha era tão quente, sobe, que o soldado caiu deitado no chão com aquele calor tão forte e morreu ali. Mas os 3 estavam ali inteiros. E quando o rei Nabucodonosor olhou, ele falou assim: peraí, não tem só 3 homens lá dentro, tem mais uma pessoa.
essa pessoa era uma pessoa muito especial. E ele estava fazendo o quê? Cuidando de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram fiéis a Deus e o rei falou assim: tirem aqueles 3 da fornalha. E tirou os 3 da fornalha, saíram da fornalha. E o rei Nabucodonosor falou assim para eles: a partir de agora, todos nós adoraremos o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque esse Deus é o Deus verdadeiro. E nós também, crianças, precisamos adorar apenas um Deus, que é o nosso Deus do céu, que nos dá a vida, nos dá a saúde, cuida de cada um de nós e se preocupa comigo e com você. Tá certo? Que Deus abençoe a cada um e não se esqueçam de vir hoje às 5:30 da tarde, tá bom? Então pode voltar com a mamãe e o papai e obrigada pelos 3. Tchau. É pra descer. Então nós lembramos a todas as crianças que hoje à tarde, às 5:30 da tarde, a tia Cecel estará aqui fazendo um musical com vocês. E o coral infantil também, o que turminha da Igreja Central, estará aqui também participando, como estará participando ao vivo dentro de alguns dias. Nós encerramos hoje a semana especial com o pastor Luiz Gonçalves. Foi uma semana muito abençoada. Aqueles que vieram, tenho a certeza, tiveram a oportunidade de, além de matar as saudades, pastor, ouvirem mensagens que os prepararam ainda mais para nos aproximarmos mais de Deus. Mas antes de fazermos o louvor e logo em seguida, pastor Luiz, então, encerrar a nossa semana, nós queremos fazer um agradecimento, pastor Luiz, pela sua presença, pela sua disponibilidade. E a Igreja Central, para todo visitante que vem, a gente dá um envelopinho para participar no dia D, da nossa oferta especial. Mas como o seu cheque vai ser muito gordo, porque o senhor é da divisão, a gente não tinha envelope do tamanho para lhe dar. Tá bom? Mas a gente vai esperar no sábado que vem a sua oferta chegar do dia D. Podemos contar? Ganhamos mais uma. Agora a gente então pode dar o presente, né? Valmir, entra aqui. Pastor, eu comprei no meu número, se não servir no senhor, ele cabe em mim. A barriga não é igual, pastor. Essa é uma lembrança, pastor, por aquilo que o Senhor disponibilizou do seu tempo, da sua voz para pregar o Evangelho. Eu tenho a certeza que será muito útil. O senhor é uma pessoa que prega muito em muitos lugares, na TV também. E quando o senhor colocar esse terno para pregar lá na TV Novo Tempo, põe do lado presente de Sorocaba, bem grande. Só para a gente ficar contente, né? Mas, pastor, que Deus lhe abençoe, viu? Muito obrigado. Eu gostaria também de convidar aqui ao Ismael. Gostaria de convidar também ao Tomás. Tomás, nós temos uma lembrança para você também. O Tomás, durante quase 40 dias, esteve aqui conosco, visitou muita gente, trabalhou com muita gente, convidou muita gente. Para você eu não vou dar um envelope, porque você é teologando ainda, né? Ele está passando o envelope, né? Então é diferente, né? Mas como você andou e passeou muito, nós temos também um presente para você. E esse é um presente especial. Eu gostaria que você abrisse aí para o pessoal poder ver, né? Que às vezes acha que a gente dá uma caixinha vazia. Na realidade ela é vazia, mas é do meu número também. Aí eu já saio vestido e calçado também. O Tomás, ele caminhou bastante. O Tomás, ele andou, só para os irmãos terem uma ideia, nesses 30, 40 dias, quase 4.000 quilômetros só dentro de Sorocaba. Existem pessoas que o Tomás tentou visitar 23 vezes e a pessoa não estava em casa e não quis recebê-lo. Mas ele foi lá. Então, louvado seja Deus. Talvez os frutos imediatos desse trabalho que você começou não sejam vistos agora, mas serão vistos quando Jesus voltar. Que Deus te abençoe, Tomás, muito. E nós temos aqui conosco também nesta manhã, pastor Ari Celso Cidral, membro desta igreja, visitante.
membro visitante, né? Porque o pastor Celso é evangelista, ele tem que estar pregando num monte de cidades. Pastor Celso, ontem à noite ele batizou 26 pessoas em Indaiatuba e de hoje até o final da semana estarão batizando mais 80. Fruto direto de um trabalho onde Jesus Cristo é pregado e ensinado. E nós temos, pastor, a alegria de tê-lo conosco. E o senhor está convidado também a participar dos batismos que teremos nesta manhã. Afinal de contas, o senhor é membro, mas também é pastor desta igreja. Nós teremos neste momento o Ministério do Louvor, cantando conosco uma música. E logo depois, então, o pastor Luiz Gonçalves assumirá para nos levar para mais perto de Deus. Assentados como estamos, vamos cantar o hino 360. Fixa teus olhos no Mestre. Mas vamos começar com os homens cantando. Assim, depois as mulheres e por fim, todos juntos. Vamos louvar esse Deus maravilhoso. Louvemos. Nas tristezas da vida, curva-te a fronte em dor, e vendo a esperança perdida, caíres nas mãos do Senhor. Todos. Fixa teus olhos no só as irmãs. Suas ondas cruéis do oceano quiserem a nave tragar, suas vagas do mal tão insano fizerem tua fé vacilar. Todos. Louvemos ao Rei. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fluirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Agora só a igreja. Que devemos fazer? Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fluirás na luta terrestre. Maravilhas do seu doce amor. Amém? Feliz sábado a todos e que Deus abençoe a cada um de nós e a nossa família também. Eu estou bastante feliz de, mais uma vez, poder
participar com os irmãos desse programa evangelístico. Não foi uma semana de oração, foi uma semana de evangelismo. Eu quero cumprimentar a você que acompanha a gente pela internet. Estamos ao vivo, direto da Igreja Central de Sorocaba, para você. Deus abençoe muito a sua vida. Também eu sei que tem um grupo de jovens, um grupo de pessoas no Salão dos Jovens, o salão aqui anexo. Obrigado por estarem conosco, Deus abençoe também a vocês. E eu quero agradecer de forma bastante especial a Igreja Central de Sorocaba, porque durante essa semana esteve presente, organizou, participou, nos ajudou em tudo. Foi uma semana muito abençoada. Muito obrigado a todos os membros e convidados durante essa semana. Ao pastor Wesley e aos anciãos, a todos muito, muito obrigado. Deus abençoe muito a cada um de vocês. Nós hoje estamos em festa, porque nós vamos ter agora a pregação, e depois da pregação teremos um lindo batismo, e as pessoas já estão aqui. É o Vitor. Levante-se um pouquinho, Vitor. Aí, Vitor, eu vou apresentar os demais, você permaneça em pé até eu apresentar o último, tá? O Vitor, e também nós temos aí a Kaline. Oi, Kaline, parabéns para você. Tainá, veio de Tatuí, parabéns para você, Tainá. Também nós temos a Solange e Júlia, não sei se já chegaram. Já chegaram? Solange, Júlia e Paulo. É uma família, parabéns para vocês. Temos também a Vera, a doutora Vera, está aí. Eu chamei todos ou faltou alguém? Tem alguém mais aí que eu não chamei? Não, chamei todos. Se virem para a igreja, voltem-se para lá, aí, para todo mundo ver. Fica mais fácil assim. Parabéns para vocês. Vamos dar uma saudação para eles? Uma saudação jovem para eles. Parabéns, podem sentar. Daqui a pouquinho, então, nós vamos ter o batismo de todos vocês. Antes da pregação da palavra de Deus, eu queria lembrar mais uma vez, eu falei durante a semana, quero lembrar o seguinte: no mês de novembro, próximo mês, do dia 19 até o dia 26, teremos a semana de evangelismo via satélite, pela TV Novo Tempo, TV, rádio e internet. E será direto de Belo Horizonte, Minas Gerais, para todo o Brasil. 19 a 26 de novembro. E aqui na Igreja Central haverá transmissão ao vivo também. Contamos com as orações de vocês, com a participação e cada um pode convidar o seu amigo para estar conosco nesta semana especial. Além das pessoas todas apresentadas aqui hoje, a tia Cecel e tal, nós temos também aqui o pastor Oder Melo, né? Eu estava sentado aqui e falei, é o pastor Oder. Levante-se um pouquinho, pastor Oder. Esse é o pastor Oder Melo. Ele já está jubilado, mas eu olho para ele, já há muitos anos não muda, continua assim, simpático, jovem. Uma saudação para o pastor Oder Melo. Eu não vi se tem outro pastor aqui, que não foi apresentado. Estou vendo o pastor Oder, não sei se há um outro, mas se houver, sinta-se abraçado também e bem-vindo entre nós nessa manhã. Muito bem. Quem está feliz nessa manhã, levante a mão. Mais alto, um pouquinho. Quem está mais ou menos também, levanta a mão. Levanta, não, levanta a mão. Levanta a mão. Não abaixa a mão ainda não. Tem gente levantando as duas ali. Então, diga amém. Amém. A galeria também levantou a mão? Ah, levantou. Você até ficou em pé aí, né? Está muito feliz, extremamente feliz. Deus abençoe a todos. Irmãos, vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 11. Versículo 19. Repetindo, Apocalipse 11, verso 19. Nós temos a Joyce Carnassali conosco. Ela está nos acompanhando desde quarta-feira até hoje. E no final desse sermão, a Joyce vai cantar outra vez. Agradecemos muito a Joyce e a sua querida mãe, a irmã Jussara. Aqui eu tenho que falar direitinho, né, Joyce? A irmã Jussara, que veio durante a semana para tocar o piano para sua filha
e também me ajudar na hora do apelo, com fundo musical e tudo. Muito obrigado, muito obrigado. Veio de Curitiba para cá, e a Joyce mora aqui no interior aqui de São Paulo. Bem, Apocalipse 11, verso 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Irmãos queridos, irmãos da galeria aí, pessoal da internet, esse texto apresenta um santuário no céu. E nós todos sabemos que existe um santuário no céu. O santuário celestial foi mostrado a Moisés numa visão. Vamos dar uma olhada nesse texto? Vamos para Hebreus. Um pouquinho para trás de Apocalipse, um pouquinho antes. Vamos para Hebreus capítulo 8. Creio que todos nós estamos com a Bíblia. Por favor, abra a Bíblia em Hebreus 8, verso 5. Esse é o momento em que a gente vai usar muito a Bíblia. Hebreus 8, verso 5. Está escrito: os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Observem que Deus mostrou a Moisés no monte um modelo de santuário. E esse modelo de santuário é justamente aquele que aparece em Apocalipse 11, verso 19. Deus mostra a Moisés e pede: Moisés, me faça um santuário exatamente como esse que eu estou lhe mostrando. Quando você vai para Êxodo, nós não vamos ler esse texto, mas lá em Êxodo 25, verso 8, Deus é muito claro e diz: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Essa é uma linguagem que nós devemos sempre relembrar ou sempre pregar a respeito dessa mensagem. A Bíblia diz: me façam um santuário e eu habitarei no meio de vocês. A história é a seguinte: Deus fez Adão e Eva perfeitos. O primeiro casal foi criado perfeito. E um dia esse casal pecou. Quando o homem e a mulher saíram das mãos de Deus, era tudo tão perfeito que eles falavam com Deus face a face. O relacionamento era face a face. Hoje, para a gente fazer uma oração, a gente pede para fechar os olhos, né? Um dia nós não vamos precisar mais fechar os olhos para falar com Deus. Antes do pecado, eles não fechavam os olhos para falar com Deus. Pelo contrário, abriam bem os olhos para ver Deus. Hoje temos que fechar para que as influências externas não tirem a nossa concentração. Mas mesmo com os olhos fechados, muita gente, quando fecha os olhos, aí que o pensamento divaga e parece que não tem jeito. Ou aberto ou fechado, a gente acaba não se concentrando como deveríamos nos concentrar. Bom, mas antes do pecado, a comunicação entre Deus e o homem era pessoal, era visível, era face a face. Logo depois que entrou o pecado no mundo, a Bíblia conta que o homem não pôde mais ver a face de Deus. Quando Deus chegou no jardim do Éden para falar com o homem, a Bíblia registra que o homem estava escondido, estava com medo de Deus, estava nu. Diz: Senhor, eu estava nu, tive medo e me escondi. E a partir de então, especialmente naquele exato momento, o homem somente ouvia a voz de Deus. Adão disse: Senhor, ouvimos a tua voz, mas como a gente estava nu e tivemos medo, a gente se escondeu, mas pelo menos ouviram a voz. Notem que imediatamente após o pecado, o homem deixou de ver a Deus, mas ainda ouvia a voz de Deus. O tempo passou. E depois que o tempo passou, muitos anos se passaram de pecados, de transgressões, de rebeldias, de questionamentos, de posturas contrárias à vontade de Deus. O profeta Isaías chega a fazer um registro assustador. Vamos ver? Isaías 59. Vejam o registro do profeta Isaías, e o que ele escreveu, obviamente, foi inspirado por Deus.
Isaías 59, versículo 2. Esse versículo, que é conhecido, nos traz uma revelação assustadora. Confira. Isaías 59, versículo 2, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Observem duas coisas nesse versículo. A primeira é: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O segundo destaque é os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, o rosto de Deus de nós, para que vos não ouça. O que estamos percebendo é um distanciamento do homem em relação a Deus. Antes do pecado era face a face, podia se abraçar e podia se tocar, era face a face. Depois do pecado, não mais a face, somente ouvir a voz de Deus. E muitos anos depois, Isaías fala assim: o pecado separou o homem de Deus de tal maneira que o homem não ouve mais a voz de Deus. As pessoas não ouvem mais a voz de Deus. É o que diz o profeta Isaías. Isso é uma tragédia. Isso é assustador, é terrível. Observe, as pessoas, nós, eu e você, a gente vem à igreja, nós estamos na igreja. Essa é a casa de Deus. Ali, galeria, aqui, e gente no salão dos jovens e pessoas pela internet. Nós estamos na casa de Deus, ok? Mesmo na casa de Deus, como a gente se distrai facilmente. E a gente não consegue muitas vezes ouvir a voz de Deus. A Bíblia é a voz de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E às vezes a gente está aqui, olhando e tentando meditar, mas qualquer coisa tira a nossa atenção e a gente perde aquela palavra, aquele recado, aquela mensagem da palavra de Deus. O pecado é tão nocivo que faz com que as pessoas se separem de Deus. E a Bíblia registra aqui no final do verso 2, de maneira que a gente não consiga ouvir a voz de Deus. E é por esta razão que o profeta João, escrevendo o livro do Apocalipse, ele faz uma advertência, não é ele, é Deus quem faz através dele. Veja só, é uma advertência, é um chamado, é uma expressão de amor, é um puxão de orelha, é tudo isso junto. Quer ver? Vamos para Apocalipse 3. Apocalipse 3, versículo 20. Veja a linguagem que é bem conhecida, mas a gente agora vai fazer uma reflexão no Apocalipse 3:20. Esse versículo faz parte da carta a Laodiceia, a situação da igreja nos últimos dias, a nossa situação, a minha e a sua. Veja o que diz Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Nesse verso eu queria destacar três coisas. A primeira é quando Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Essa frase pode ser extremamente positiva e pode ser ao mesmo tempo extremamente negativa. Por que positivo? Vamos começar pelo negativo. Por que negativo? Porque se Jesus está batendo é porque ele está lá fora. E essa é a situação de Laodiceia. Jesus do lado de fora. Isso é problema, isso é consequência do pecado. Muito obrigado. Veja que a palavra de Deus, quando fala eis que estou à porta e bato, Jesus está batendo porque ele está fora. Porque se ele estivesse lá dentro, não haveria necessidade de bater. Esse é o primeiro destaque. O segundo destaque, do verso 20, ele fala assim: se alguém ouvir a minha voz. Olha a frase. E poderíamos botar ali 3 pontinhos. Se alguém ouvir a minha voz. Por que ele fala assim? Veja, antes do pecado era face a face. Depois do pecado o homem somente ouvia. Mas no tempo de Isaías, o pecado foi tão cruel com a gente que nós não ouvimos mais a voz de Deus, lembra? E agora o profeta João diz que Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Jesus bate e diz: se alguém ouvir a minha voz. Será que alguém ouve a voz de Deus? Essa é a questão. Se alguém ouvir a minha voz. E não é só ouvir a voz, é abrir a porta. É importante ouvir a voz e abrir a porta. Jesus fala: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Irmãos, assim o pecado separou o homem de Deus. E hoje, para as pessoas ouvirem a voz de Deus, não é fácil.
Não é fácil, não porque Deus não fala. Não porque Deus não esteja falando. Deus fala o tempo todo. Deus fala com você, Deus fala comigo, Deus fala com o homem, com a mulher, com o crente, com o católico, com o espírita. Deus fala com as pessoas. O problema não é se Deus fala ou não fala. O problema é se as pessoas estão ouvindo a voz de Deus. E algumas pessoas não ouvem a voz de Deus. E passam uma semana, um ano, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 70, 80 e não ouvem a voz de Deus. Algumas pessoas só irão ouvir a voz de Deus, sabe quando? Quando estiverem no hospital, em cima de uma cama, entre a vida e a morte, aí vai ouvir a voz de Deus. Durante um bom período da vida, muitas pessoas não ouvem a voz de Deus, não querem ouvir, não tem tempo, tem tanta coisa para escutar, tem um fone no ouvido, tem um computador na frente, uma televisão aqui, um som acolá, um passeio, uma visita, uma viagem, dinheiro, trabalho, corre, trânsito, nem tempo para vir à igreja a gente tem, nem tempo para ler a Bíblia as pessoas têm. Como querem ouvir a voz de Deus? Deus está falando, mas e aí? Se alguém ouvir a minha voz, nós precisamos ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus vem principalmente através da sua palavra. Não é somente aqui, claro, Deus pode falar de outras maneiras, mas através da sua palavra. E é por esta razão, por esse distanciamento causado pelo pecado, que Jesus disse assim a Moisés: Moisés, eu vou te dar uma visão. Você vai ver um santuário e você vai construir um santuário na terra. Me faça um santuário e eu habitarei no meio de vocês. O pecado nos separou, mas eu quero continuar no meio de vocês. Me faça um santuário e eu habitarei no meio de vocês. E Moisés precisava ter um modelo de santuário. Então Deus dá uma visão a ele, como a gente leu em Hebreus 8:5. E a visão é exatamente do santuário celestial, como a gente leu em Apocalipse 11:19. E a visão do santuário celestial passou a ser o modelo para Moisés fazer o santuário da terra. E Moisés fez. E a figura central, o personagem central do santuário terrestre, era o Cordeiro. Era o Cordeiro. Porque para a gente ouvir a voz de Deus, para nós nos voltarmos para Deus, para que a gente consiga voltar a ter um relacionamento com Deus, somente é possível, ou seria possível, e é possível, através do Cordeiro. O Cordeiro, aquela figura, aquele personagem central do santuário. Todo o ritual do santuário girava em torno do Cordeiro, ou seja, de Jesus. Desde o pátio até o Santíssimo. Você lembra dos detalhes do santuário, não? Todos nós lembramos dos detalhes das mobílias do santuário. Lá no pátio tinha um altar de sacrifício e tinha uma pia, uma bacia cheia de água. No lugar santo tinha um altar de incenso. Tinha também um castiçal com 7 lâmpadas. E havia uma mesa com 12 pães da proposição. Uma pilha de 6 e outra pilha de 6. 12 pães magros, sem fermento. No lugar santíssimo havia a arca da aliança. E dentro dessa arca, de acordo com Hebreus 9, ali estavam as tábuas da aliança, as tábuas da lei. E também o maná e a vara de Arão que floresceu. E sobre a arca havia uma tampa chamada propiciatório. E sobre o propiciatório os 2 querubins de ouro curvados, um para o outro. E ali, naquele lugar, era onde Deus se manifestava. Era o momento, o dia da expiação, uma vez por ano. Quando Deus se manifestava de uma maneira impressionante. Era o Shekinah, a presença de Deus. Tudo isso que havia no santuário, todos esses objetos e mobílias, simbolizavam Jesus Cristo. O cordeiro representava Jesus. O sacerdote representava Jesus. O sumo sacerdote representava Jesus. O altar de sacrifício era o sacrifício de Jesus. A água na pia representava a palavra, o Espírito Santo e o batismo. No lugar santo, o castiçal com 7 lâmpadas, o número 7 representava as 7 igrejas do Apocalipse. E a lâmpada, a luz acesa de dia e de noite, representava Jesus, a luz do mundo. E aquela mesa com 12 pães, o número 12 representavam as 12 tribos de Israel.
E o pão em si, sem fermento, representava Jesus, que disse: eu sou o pão da vida. Quando você vai um pouco mais no santo, tem um altar de incenso, representando o culto, a adoração do povo de Deus a Jesus, ao Pai, ao nosso Deus. Quando vamos para o Santíssimo, nós temos ali então as mobílias, e tudo aquilo apontava para nosso Salvador, para Deus, para Jesus. Quando Jesus esteve na terra, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, e foi falando tudo isso que estava no santuário. Mas veja uma coisa, esse santuário terrestre não existe mais. O santuário feito por Moisés, coordenado por ele, o santuário terrestre com 2 compartimentos, Santo e Santíssimo, com todo aquele ritual típico, não existe mais. Acabou. De acordo com Mateus, acabou. Vamos dar uma olhadinha? Mateus 27. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Atenção, você que está com a gente ao vivo pela internet, continue atento, continue acompanhando esses textos e essa mensagem. Mateus 27, versos 50 e 51, que diz: Mateus 27, 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Quando Jesus então abriu os braços na cruz, o véu do santuário se rasgou. Isto é, todo o ritual do santuário chegou ao seu fim. Porque agora Jesus, o Cordeiro de Deus, estava morrendo na cruz. Agora não havia necessidade mais daquele ritual que era feito com os animais, porque agora Jesus mesmo estava sendo sacrificado, como diz o profeta Isaías no capítulo 53. Como um cordeiro, lembra? Foi levado ao matadouro, lembra? E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e não abriu a sua boca. Assim, o santuário terrestre acabou. Mas o santuário celestial continua, está lá. Jesus morreu, ressuscitou ao 3º dia, permaneceu um tempo na terra e depois voltou para o céu. E quando Jesus voltou para o céu, entrou no lugar santo do santuário celestial. E de acordo com a profecia de Daniel 8,14, das 2.300 tardes e manhãs, Jesus sairia do santo e passaria para o santíssimo. E isto já aconteceu. Jesus já saiu do santo e já está no santíssimo. Hoje, Jesus está no lugar santíssimo. Fazendo o quê? Intercedendo por nós. Ele é o nosso mediador, o nosso advogado. O santuário celestial está lá. Nós oramos a Deus em nome de Jesus, porque Jesus é aquele cordeiro, é aquele que morreu por nós. Mas e aí? E aqui na terra, como é que fica? O santuário terrestre terminou, o santuário celestial está lá, e aqui na terra, como é que fica a nossa vida? Aqui na terra, a gente encontra ainda 3 santuários. Aqui na terra, a gente encontra, de acordo com a Bíblia, 3 santuários. Entenda que santuário é o lugar onde Deus habita. Vamos ver. Abramos a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Aqui temos uma descrição bastante importante para nós. Está escrito: acaso não sabeis que o vosso corpo é o que, irmãos?
Santuário, diz uma Bíblia, templo, diz outra. É a mesma coisa. A minha tradução diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Paremos aí. Levante a sua cabeça, olhe para cá um pouco. Obrigado. Galeria também. E você que está em casa também. E você que está no salão de jovens também. O santuário terrestre não existe mais. O santuário celeste está lá. Mas aqui na terra, a Bíblia está dizendo que o seu e o meu corpo, o nosso corpo, é santuário do Espírito Santo. Em outras palavras, assim como Deus habitava no santuário terrestre, assim como Deus habita no santuário celeste, Deus quer habitar em nós. Amém? Amém? Deus quer habitar em nós. E aqui entramos numa parte prática do sermão, para a gente não ficar só na teoria, só rodeando Jericó. Olha só, o seu corpo, o meu corpo, é templo do Espírito Santo, é santuário de Deus. Significa que Deus deseja habitar em nós. E é por isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina o cuidado com a saúde. Nós não cuidamos da saúde para ficar malhado, para desfilar, para ir para passarela, para não sei o quê. A gente cuida da saúde porque o corpo é templo do Espírito Santo. Amém? É por isso que nós cuidamos da saúde. Para adorar a Deus, para servir a Deus. A gente não come um monte de coisas porque Deus quer habitar em nós. A gente não bebe qualquer coisa também. Não porque talvez alguém não gostaria de beber. A pessoa não bebe porque ela ama Jesus. E alguns podem ser até tentados. Mas permaneça firme, porque um dia essa tentação toda irá passar. Nós temos que cuidar com o que a gente come, o que a gente bebe e até com aquilo que a gente veste. Até com a roupa que você coloca no seu corpo. Não é só para a igreja que eu estou falando para o dia a dia, inclusive. Porque o seu e o meu corpo é o templo, é o santuário do Espírito Santo. Você sabe que se o sumo sacerdote entrasse no lugar santíssimo, na presença de Deus, de qualquer maneira, ele era fulminado. Sabia disso, né? Ele tinha um preparo para entrar na presença de Deus. Claro que Deus é nosso amigo, claro que Deus é meu pai, claro que Deus é o seu pai. A gente pode ser e deve ser íntimo de Deus, mas isso não nos dá o direito de chegarmos na presença de Deus de qualquer jeito. A não ser que seja uma situação extrema. Mas aqueles que servem a Deus. Quando eu falo cuidar do que come, do que bebe, do que veste, não estou falando nada para a pessoa viver uma vida assim exageros. Não é isso. Ninguém precisa se preocupar com roupas caras, nem com alimentos caros, nada disso. A gente precisa dar o melhor para Deus. O melhor com qualidade. Não melhor como Caim. Caim deu o melhor dele para Deus. Deu ou não deu? O melhor da terra para Deus. Não dele, mas o da terra ele deu. E Deus não aceitou. Era o melhor que ele tinha na terra, mas Deus não aceitou. Porque o melhor de Caim não estava em acordo com a vontade de Deus. E se o meu melhor, o seu melhor, não estiver de acordo com a Bíblia, não serve. Alguém pode falar assim, pastor, eu fumo, entendeu? Mas eu fumo o melhor cigarro. Não adianta nada. É fumo do mesmo jeito, é cigarro do mesmo jeito. Eu até estou traindo a minha esposa, mas estou traindo com a melhor mulher que tem no bairro. Também não adiantou nada, porque é pecado do mesmo jeito. Então não é só o melhor. Tem que ser o melhor, porém o melhor tem que estar em acordo com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Aqui na terra, o meu e o seu corpo são santuários, ou é santuário do Espírito Santo. Precisamos então observar o que diz a Bíblia. Diz assim,
Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Essa frase me impressiona. Não sei se impressiona vocês também. Diz assim, ó: não sabeis que vocês não são de vocês mesmos? Ou seja, nós somos mordomos. De acordo com a Bíblia, nós não somos donos de nada. De acordo com Salmo 24, a terra pertence a Deus, as pessoas pertencem a Deus, o mundo pertence a Deus, tudo é de Deus. E nem você é de você mesmo. Somos donos do quê? De nada. Deus é o dono de tudo. Esse é um princípio de mordomia cristã. Esse é um princípio bíblico. Quem veio ontem à noite, lembra da mensagem de ontem, quando a gente finalizou dizendo: temei a Deus, lembra? Dai-lhe glória. Por que dai-lhe glória? Porque tudo que você é e tudo que você tem é de Deus. Então a glória é para Deus. É o mesmo princípio aqui. Não sabeis que não sois de vós mesmos? Então, a gente vem para o mundo sem nada e volta sem nada. Então é de quem? De quem são os carros, as casas, o dinheiro, tal? A quem pertence? A Deus, é tudo de Deus. Nós somos administradores, mordomos. Por isso, amigos, o nosso corpo, o seu corpo, é o santuário de Deus. Então as irmãs devem cuidar do corpo. E os irmãos devem cuidar do corpo. Cuidado com roupas indecentes. Aquelas roupas indecentes que alguém olha e vê o corpo das pessoas. Cuidado com isso. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Ao colocar uma roupa, dá uma olhada, vê se está tudo legal. E se não estiver legal, troca a roupa, coloca uma outra. Elegante, padrão adventista, mas padrão bíblico, para a honra e glória de Deus. Amém, irmãos? Não é só para mulher, não, é para homem também. É para homem. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E não é só roupa. É o cuidado, é o equilíbrio, é a temperança em todos os sentidos. Mas não é só o corpo. Sabe que, de acordo com a Bíblia, a gente pode encontrar, não encontramos a palavra santuário, mas a gente encontra o conceito, a mensagem, a teologia por trás. Por exemplo, além do meu corpo ser o templo do Espírito Santo, e o seu também, nós também encontramos esse mesmo princípio, sabe onde? No lar. E depois, sabe onde mais? Na igreja. São 3 pontos, 3 aspectos. O corpo, o lar, a casa e a igreja. Porque Deus quer habitar em mim, em minha casa e na minha igreja. O princípio é o mesmo. Então, primeiramente o corpo, que é individual, tudo individual. Em segundo lugar, o meu lar, a minha casa. A minha casa e a sua casa devem ser, ou deve ser, um santuário para Deus. Uma vez, eu visitei uma família no interior de São Paulo, numa outra região do interior de São Paulo, não nessa região aqui, numa outra. E essa família me ensinou uma lição tão linda e fácil de fazer. Eu entrei naquela casa, fiz a visita, família adventista, líderes da igreja adventista. E quando terminei a visita, fizemos a oração na sala e eu estava saindo. E o chefe da casa falou: pastor, só um minuto, antes de você sair, você precisa conhecer uma parte, um compartimento da minha casa. Ok? Tá bom? Fomos assim e havia uma porta. E sobre a porta tinha uma descrição. Casa de oração. Dentro da casa dele. Ele abriu a porta, havia um tapete. Ele falou: pastor, tira os sapatos. Eu tirei os sapatos. Ele disse: entra. Entramos, era uma sala pequena e tinha 2 poltronas.
tudo muito bem decorado, uma pequena mesa com uma Bíblia aberta, alguns livros do Espírito de Profecia, e um clima super cristão, agradável. Ele falou assim: pastor, sabe o que é isso? Aqui é uma igrejinha dentro da minha casa. Eu falei: como é isso? Como é que é essa ideia? Me conta como é que é essa ideia. Ele falou: a minha casa é a casa de Deus. Só que aqui é como se fosse aquele monte de oração. Sabe como a Bíblia fala? Subiu ao monte para orar e tal. Então aqui é como se fosse o monte da oração. Toda pessoa que entra na minha casa tem que passar por aqui. Tem que orar aqui e depois vai embora. E nós fazemos o culto aqui. Eu achei incrível isso. E aí fiz o culto com ele lá. Fizemos mais uma oração e mais um momento de adoração. Vocês não acham isso incrível, essa ideia? Muito boa, né? Muito boa. Ele adaptou um cantinho da casa e fez isso. E sabe, depois eu fiquei pensando, às vezes a gente faz um altar para televisão. Já notaram? Ou um altar para o computador, ou um altar para outras coisas, e para Deus. Eu aprendi uma lição, falei: sabe que eu vou fazer isso na minha casa? Não custa nada, você ajeita ali, pronto, está feito. E faz bem feito, para Deus. A nossa casa deve ser também um lugar onde Deus habita. Portanto, devemos ter cultos em casa. É o famoso culto familiar, sabe? Culto familiar. Nós temos que fazer cultos em casa. Temos que ler a Bíblia com a família. Temos que orar com a família. E temos que cantar louvores a Deus com a família. Todos os dias. Assim como a gente come todos os dias. Assim como a gente faz a higiene pessoal todos os dias. Devemos fazer o culto a Deus todos os dias. E é super agradável. Quem tem criança, vai no clima da tia Cecel, né? Quem tem criança, põe o culto focando a criança. E todo mundo se alegra. Quem não tem criança, vai no estilo de adultos mesmo. Mas pode também botar, né, tia Cecel, um hino aí, né? Quer dizer, o que eu quero dizer, todo mundo sabe. Eu estou tentando dizer o seguinte: é tão óbvio que às vezes o óbvio a pessoa não faz. Porque é óbvio, porque é comum. É simples, é fácil. Pastor, eu já sei disso. Sim, eu sei que todo mundo sabe. Mas a questão é, será que todos fazem? Então, amigos, nós precisamos resgatar o culto familiar. E quando Deus está em nossa casa, o inimigo não se aproxima. Deus coloca uma proteção na sua casa. Deus abençoa seu casamento. Deus abençoa seus filhos. Deus abençoa a vida espiritual da família. É diferente. As pessoas que entrarem em sua casa perceberão que Deus mora lá. Baseado na experiência de Abraão, já faz algum tempo, eu tenho 2 filhas, já são grandinhas agora, adolescentes, e já não estão mais em casa, já estão no internato. Mas quando estavam em casa e eram menores, eu viajava e quando chegava em casa, elas estavam dormindo, na maioria das vezes. Então eu ia ao quarto delas. E aí 2 camas, eu me ajoelhava em uma e orava com as mãos, não encostando a mão para não acordar, mas sobre. E depois na outra, fazia isso. Isso fazia bem para mim e para elas. Eu dizia assim para Deus: Senhor, as minhas filhas são pequenas. Na verdade não são minhas, são tuas. O Senhor me pediu para cuidar delas. Eu estou cuidando delas, ou tentando cuidar. Agora, se porventura, durante o dia, uma delas ou as 2 cometeram algum pecado, e elas, por serem pequenas, não têm talvez noção de tudo, e foram dormir e não oraram, eu como pai quero pedir perdão para nós todos. Perdoa a gente. Quantas vezes isso? Ainda faço quando estou com elas, ou mesmo sem elas. E sabe que uma noite eu estava orando com a menor, e a menor acordou, e me viu com as mãos assim orando por ela. Acho que ela disfarçou e voltou a dormir, né? Ou fingiu que estava dormindo, não sei. Só sei que passou um tempo e um dia eu acordei e a minha filhinha estava ajoelhada no pé da cama com a mãozinha sobre mim, para orar por mim também. Não sei como que ela orou, mas ela estava lá. Me chamou a atenção. Eu preciso fazer o que eu estou falando para vocês fazerem.
Nós precisamos fazer o que a Bíblia ensina a fazer. A pregação não é uma pregação em que você fala para a igreja e você se isenta disso. Não, é para nós todos, para mim e para você. Tudo isso é para a gente. Nós somos irmãos. Não somos irmãos? A gente não fala, ô irmão. É verdade, nós somos irmãos. Então somos uma família. E se somos uma família, precisamos um ajudar o outro. E essa manhã é um momento de ajuda baseado na Bíblia. Primeiro o corpo, depois a casa. Ajude a sua esposa. Já chamou sua esposa para orar com ela? Você, marido, falar, meu bem, eu quero orar com você e por você. Já fez isso? E você, mulher, já chamou seu marido e falou assim, meu bem, você vai sair agora para tal lugar, ou você está numa semana agitada, eu queria orar por você. Vamos ajoelhar? Vamos, eu vou orar por você. Ore pelo seu marido. Família em oração. Amém? Amém. Amém. E finalmente, a igreja. Eu poderia citar o texto sobre casa, outro sobre igreja, família, mas eu vou falar aqui vou citar o texto apenas. Nós não vamos ler todos os textos. O texto para casa e para a família é o Salmo 127, que diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Mas agora vamos falar da igreja. A igreja, irmãos. Sabe que a igreja, eu estou falando agora do templo, desse prédio, do templo, onde nós nos reunimos para cantar, orar, ler a Bíblia e adorar a Deus. Estou falando desse ambiente. Esse é um santuário para Deus. E aqui, a gente adora a Deus. Por isso, quando você vier à igreja, venha para adorar a Deus. Quando for para cantar, vamos cantar. Vocês já notaram que a gente não canta? A gente não canta. Nós, antigamente, trazíamos o inário para a igreja. Agora já tem a projeção aqui, já não precisa trazer inário mais. E às vezes a gente vai cantar, e tem um grupo que canta muito bonito aqui na frente, e dependendo da música, ela já é cantada. Dependendo da música, já é cantada. Então, o DVD é cantado, o grupo de louvor canta em cima do que é cantado, e é tudo tão bonito que a gente fica olhando, né? Ninguém canta. A igreja precisa cantar. E cantar louvores a Deus de verdade. Nós precisamos resgatar isso, porque aqui é o santuário de Deus. Amém, irmãos? A igreja precisa cantar. E quando você vier à igreja, traga a sua Bíblia. Traga a sua Bíblia. Não venha para a igreja sem Bíblia. Traga a sua Bíblia. E traga uma caneta. E uma agenda, um papel, alguma coisa para anotar. Eu faço isso, ando aqui, vou anotando. Porque a gente ouve, depois sai e esquece algumas coisas. Traga a Bíblia. Vamos cantar, vamos ler a Bíblia e vamos orar. Vamos aproveitar esse momento para se alimentar mesmo, sabe? O alimento integral, espiritual, porque nós temos batalhas lá fora, não é verdade? E aqui a gente se alimenta e a gente sai para a batalha e sai como vencedor, porque a vitória é a vitória de Jesus e essa é a nossa vitória. Mas se a gente estiver fraquinho aí, quando vier a tentação, a gente vai cair na tentação, vai ceder à tentação. O segredo é adorar a Deus na casa de Deus. E se você não estuda à noite, se você não trabalha à noite, venha quarta-feira para o culto e venha domingo para o culto. Se você estuda à noite não dá, se trabalha à noite não dá, se viaja não dá. Mas se estiver em casa, venha para a igreja. Venha. É um culto tão importante quanto esse do sábado de manhã. E outra coisa, e o culto dos jovens à tarde? É tão importante quanto este. Todos os cultos são divinos. A gente costuma dizer que esse é o divino. E o outro é o quê?
Tudo é divino, tudo é de Deus, tudo é para Deus. O da quarta, o de domingo, o de sábado e o dos jovens. E se tiver um culto das mulheres é igual, um dos homens é igual, um dos adolescentes é igual. É culto, é culto. Tudo importante para Deus. E finalmente, eu gostaria de dizer que Jesus está voltando, amém? E quando Jesus voltar, ele vai dizer uma frase, uma não, várias. Eu vou citar uma pelo menos. Vamos ver? Apocalipse 14. A gente começou em Apocalipse, vamos terminar em Apocalipse. Apocalipse 14, verso 12. Veja uma das frases que Jesus vai dizer para os salvos, para aqueles que realmente andaram com Deus. Apocalipse 14, verso 12, diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essas palavras, a gente pode usá-las em momentos diferentes, não há nenhum problema, mas elas serão pronunciadas por Jesus um dia. Jesus vai olhar para os salvos e vai dizer assim: aqui está a perseverança dos santos, eles perseveraram. Aqui estão aqueles que guardam ou que guardaram os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus ou de Jesus. Jesus em breve voltará, a gente sabe disso. Temos que nos preparar para esse grande dia. Temos que nos preparar e temos que continuar nessa caminhada para encontrar Jesus nas nuvens dos céus. Eu vou parar o sermão agora, eu tenho ainda mais 4 minutos para terminar o sermão. Eu vou parar o sermão, vou guardar os 4 minutos, 4 ou 5, e vou inserir o batismo no sermão. Então vamos fazer, o batismo faz parte do sermão. E aí depois do batismo eu fecho o sermão, com mais 4 ou 5 minutos. Nós estamos recebendo então no batistério o pastor Wesley. Pastor Wesley Valente, nosso pastor aqui da Igreja Central. E você que está em casa vai poder acompanhar o batismo ao vivo, hein? Pastor Wesley, e com ele nós vamos receber numa cerimônia bastante sui generis o Vitor. Aguardamos então um momento para isso. Desbravadores em ação. Com essa guarda de honra, com toda essa cerimônia muito especial, Vitor e Kaline serão batizados. Primeiramente a Kaline. Kaline, tudo bom? Tá feliz? Tô. Sua família tá aí? Meu pai tá, minha mãe eu não sei. Como chama seu pai? Wagner. Cadê o Wagner? Ah, esse aqui? Está bem aqui, com um olhar eletrônico aí sobre você, né? Kaline, você fez uma decisão muito bonita. Você é uma serva de Deus, é uma desbravadora. Parabéns. Estamos todos honrados em receber você aqui. Honrados no nível humano, porque a honra é para quem? É para Deus. E você está de parabéns. Olhe para o pastor Wesley. Ó a alegria dele, ó o prazer do pastor Wesley em batizar você. E conforme seu testemunho, para o perdão dos seus pecados, para que você seja um santuário de Deus e para ser uma nova criatura, pastor Wesley, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Vamos dar uma saudação para ela? Parabéns.
Parabéns. Não é maravilhoso isso? Uma garota, uma jovem que está entregando o melhor da vida para Deus. Algumas pessoas não tiveram esse privilégio e o melhor da vida foi usado para outra coisa. Mesmo assim, Deus aceita as pessoas, jovens ou adultas, com pouca ou muita experiência. Todos são queridos e amados. E aí, Vitor? Deixa eu falar com o Vitor primeiro. Tudo bom, Vitor? Tudo. Quantos anos você tem? 14. Rapaz, você é grandão, você é do tamanho do pastor aí, com 14 anos. Ah, não, já não é mais. E você está feliz, né? Claro. Sua família está aí? Tá. Meu pai e minha mãe. Onde eles estão? Como chama seu pai? José Carlos. Márcia. Onde estão eles? Papai e a mamãe? E o professor dele? Professor Renan. Professor Renan. O seu pai e sua mãe são adventistas? Não batizados. Os dois estão com você na igreja, né? Sim. Esse aqui é o professor dele? Que maravilha, o professor. Olha o professor dele, dá uma olhada. O que vocês acharam? Não, professor de Bíblia dele, que deu estudo para ele. Olha, você está de parabéns, porque você já é um evangelista, né? Está ganhando pessoas para Jesus, parabéns. Os pais dele, não os vi, estão por aí? Só levanta a mão só. Ah, estão aí, tá bem aí? Tá bem? Tá bem. Querido Vitor, você está de parabéns, porque você entregou o coração para Jesus. Hoje está uma festa no céu e aqui também. E conforme seu testemunho, para o perdão dos seus pecados, para você ter o nome no livro da vida para sempre. Pastor Wesley, como ministro do Evangelho, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Uma saudação para ele, né? Nosso querido desbravador Vitor. Parabéns, Vitor. E agora nós vamos receber, o pastor Wesley vai chamar, nós vamos chamar o pastor Celso Cidral. Pastor Cidral, a gente chama mais de Cidral. Pastor Cidral vai agora entrar no batistério para batizar uma outra pessoa. Acho que é a Tainá. É a Tainá, não é? É a Tainá. Por favor, Tainá. Será então a próxima a ser batizada. Seja bem-vinda. Obrigado, Vitor. Parabéns, Vitor. Pastor, já batizou muita gente? Aproximadamente 10 mil pessoas. E batizar mais uma pessoa significa o que para você? Tão bom quanto as 10 mil pessoas. Cada pessoa vale muito mais do que qualquer coisa nessa terra. É o sonho de Deus. Você é o sonho de Deus. Cada um de nós somos o sonho de Deus. Obrigado, pastor. Então, está chegando aqui mais uma pessoa especial. E ela chegando. Estou aqui, daqui ninguém me tira. Parabéns, Tainá. E ela está vestida com um uniforme muito legal, da escola adventista. Parabéns, Tainá. Cadê o pessoal de Tatuí? Está aqui. Pessoal de Tatuí, levanta a mão. Legal. Eles vieram, irmãos, a semana quase toda. Lá de Tatuí, arrumaram uns carros, alguma coisa assim. Uma van, e vieram. Conversei com a Tainá, conversei com o pessoal que veio com ela. São um grupo de jovens, são pessoas que não têm nenhum tipo de barreira. Parabéns para você, Tainá. Tá feliz? Muito. Uhum. Sua família está aí? Meu pai e minha mãe não pôde estar devido a um compromisso na igreja que a gente frequenta. Mas veio o pessoal comigo. Claro. Vamos chamar pelo menos. Podemos chamar aí, não sei se dá para vir todos, mas pelo menos esse professor, né? Diretor financeiro da escola adventista em Vanderlei não, né? Só tem uma escola lá? Só tem uma escola. A do Vanderlei.
Seu nome? Júlio. Júlio. Quantas pessoas vieram com você durante a semana? Mudaram, né, pastor, as turmas, mas aproximadamente quase 20, 19 e 20. Imagina, que maravilha, né? Querida Tainá, hoje é o seu dia, o dia de Deus, o dia da sua bênção, da sua vitória. O pastor Cidral está muito feliz em poder batizar você. E para o perdão dos seus pecados, para que o seu nome esteja no livro da vida, para você ser uma garota muito abençoada, o pastor Cidral, como ministro do Evangelho, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Que maravilha, né? Uma garota, uma jovem também, até agora 3 jovens, vocês viram? Nascendo de novo, entregando a vida a Jesus. Parabéns, Tainá. Parabéns. Agora eu vou chamar o pastor Wesley para vir aqui. Pastor Wesley. Pastor Luiz vai se preparar para entrar ao tanque e junto com o pastor Celso, eles participarão do batismo de uma família, da Solange, da Júlia e também do Paulo. Essa família ela tem uma história muito interessante. Eu vou deixar que o Tomás, enquanto o pastor Luiz se troca, você conte, Tomás, rapidinho, um pouquinho da história da família Sato. A história da família Sato com a Igreja Adventista começou há mais de 20 anos atrás com a irmã Maria Helena. Quando eles moravam em São Paulo, a irmã Maria Helena deu atenção para eles, falou do Evangelho para eles. Depois de 20 anos, Maria Helena entrou em contato com eles lá no Japão. E quando eles chegaram aqui no Brasil, a irmã Maria Helena encaminhou um e-mail para que o pastor Wesley chegasse até a casa da família Sato e eu estive lá com eles. Irmãos, isso é com muito carinho que eu digo para vocês. Trate bem as pessoas que chegam no seio da igreja. Eu fiquei 40 dias aqui, eu posso garantir para vocês que 60% do meu estágio se deu na casa dessa família. Cuide bem deles, por favor. Eles serão uma bênção para a comunidade. Essa família tem uma característica que talvez a maioria não saiba. Eles foram escravos durante 7 anos no Japão. Alguém ofereceu trabalho para eles aqui do Brasil e quando eles chegaram lá, eles não tiveram direito a nada. A dona Solange um dia ficou muito nervosa, depressiva por causa dos filhos, a família, e ela não aguentou e entrou lá no escritório do chefe e acabou conversando muito sério e eles com medo os despacharam de volta para o Brasil sem absolutamente nada. O seu Roberto, que não está aqui, infelizmente entre nós, mas estamos orando, que é o pai deles, foi gerente de supervisão de centro de Umbanda. O que significa isso? Significa uma pessoa que quando um médium recebe um espírito, ele vai averiguar se aquela pessoa não está enganando os demais no centro espírita. É ele que atesta que o demônio realmente tomou uma pessoa. Satanás trabalhou durante esses 40 dias de forma muito intensa. Isso que os senhores estão vendo aqui à frente é um milagre. Só a família sabe. Nós não podemos contar os detalhes porque são coisas pessoais daquilo que Satanás tentou fazer para que eles não estivessem dentro deste tanque nesta manhã. Aqui nós estamos vendo como Deus é poderoso. É mais ou menos como aquele endemoniado de Gadara, quando Jesus passou a tempestade e chegou lá na praia e aquele homem saiu dos sepulcros correndo em direção a Jesus. O demônio nunca traz ninguém para Jesus. E aqui a gente está vendo mais uma demonstração do poder do Espírito de Deus. Quando ele vai aonde a gente mora, quando ele chega na vida das pessoas que se entregam a ele e os arrasta de lá, e aí nem o diabo pode segurar onde estava segurando. Então Paulo, Solange e Júlia, esse é um momento muito importante para Deus, para essa igreja, mas para os anjos também. Com certeza durante muito tempo aquela passagem da Bíblia se concretizou na vida de vocês, quando a Bíblia diz que o anjo do Senhor
se acampa ao redor daqueles que o temem e os livram. O pastor Luiz estará batizando a Júlia, o pastor Celso estará batizando a Solange. Eu gostaria de chamar a Maria Helena, que há 20 anos, sem imaginar o que poderia acontecer, começou e trouxe a mensagem. Que Deus te abençoe também, Maria Helena. Hoje você vê o fruto que Deus atendeu a tua oração. Prezada Solange e Júlia, em conformidade com o desejo do coração de vocês e a ordem do Mestre, para perdão dos pecados de vocês e uma nova vida em Cristo, pastor Luiz e pastor Celso as batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pastor Luiz, agora o Paulo. Sem dúvida, Solange, Deus seja louvado. Quando uma pessoa se entrega para Deus, Deus faz milagres na vida da gente. Eu estava em casa um dia e a Solange me ligou e falou: você pode vir aqui, pastor? Eu disse: posso. E aí, louvado seja Deus por esse momento. Prezado Paulo, em conformidade com a tua fé e o desejo do teu coração de ser batizado como Jesus e colocar a sua vida nas mãos do poderoso, pastor Celso e pastor Luiz te batizam para perdão dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A guerra está vencida, as batalhas continuam. O céu é o lugar que Jesus já reservou para essa família e também para a família da Maria Helena, que hoje recebem mais algumas estrelas na coroa. Irmã Vera, por favor, chegou o seu momento também. A irmã Vera também tem uma história bastante bonita com Deus e com essa igreja. A irmã Vera casou-se com o Edmar. O Edmar foi contemporâneo e amigo meu de faculdade de teologia. Mas ele foi trabalhar em Brasília. E lá em Brasília ele se envolveu com políticos. Começou a trabalhar com políticos e abandonou a igreja. E passou mais de 15 anos longe de Deus. O Edmar chegou aqui em Sorocaba numa quarta-feira à noite, e quando o culto acabou, ele me pegou lá na igrejinha velha e falou assim: você é Wesley? Lembra de mim? Não lembro. Ele falou assim: eu sou o Edmar, estudei com você. O nome até era familiar. Daí ele falou assim: eu quero batizar. Eu falei: quando que você quer batizar? Ele falou assim: agora. Eu falei: agora não dá, Edmar. Ele falou assim: então no próximo batismo. Eu fui na casa dele, conversei, o visitei. E o Edmar disse assim: pastor, há muitos anos eu oro pela Vera, a minha esposa. Ela está pronta, ela já estudou, ela conhece, ela quer. Eu disse: mas o que impede? Ele disse: é só ela dizer sim, pastor. Eu fiz mais algumas visitas, estive lá, conversamos. Doutora Vera é uma mulher extremamente conhecida no círculo acadêmico e científico do Brasil. Há um estrangeiro que fez uma tese sobre raio-x e a tese dela pelas universidades brasileiras concluiu que o estrangeiro estava errado. Hoje ela é paga para dar palestras em simpósios e faculdades pelo Brasil. Uma mulher de uma racionalidade, de uma inteligência acima da média. E ontem à noite, quando ela chegou aqui na igreja, o Edmar disse assim: pastor, a Vera vai batizar amanhã. Eu falei: ela tomou a decisão quando? Ele falou: quando ela colocou o pé hoje à noite na igreja. A gente não batiza ninguém que não está preparado. A Vera está entrando porque ela está preparada. E hoje o Edmar vê
que uma vida de oração, Edmar, de quarta-feira dos pequenos grupos, né? Aí com certeza a oração é da igreja, mas a oração do marido também é muito importante. Pastor Luiz? Pastor, só vou fazer aqui uma pergunta. A irmã Vera, permita-me usar esse termo, né? Já falou da função da senhora, mas irmã Vera, com muito respeito e muito carinho. A senhora me falou ontem que a TV Novo Tempo ajudou tanto a senhora quanto o seu esposo nessa decisão. Fale um pouquinho, esse rapaz quer ouvir, fala para ele um pouquinho. Há um ano atrás, mais ou menos, meu marido retornou ouvindo o senhor, aquela voz lá na cadeirinha, né? E chamou a gente para a igreja, né? E hoje eu estou aqui. Também, todo esse tempo, eu ouvi a sua palavra, ouvi o senhor falando sobre Jesus, né? Tudo que Ele pode fazer por nós. E hoje eu estou aqui. Amém. Deixa eu aproveitar, não sei se ela vai conseguir falar, mas vamos tentar, né? Tem pessoas sentadas que podem também tomar uma decisão como a senhora tomou, mas às vezes estão também com uma luta como também a senhora teve. O que a senhora diria para as pessoas que já estão na igreja, mas ainda não tomaram a decisão de ser batizadas? Eu acho que deveria, né? Porque é bom ter Jesus no coração, né? É bom a gente crer, né? E é uma leveza, né, para a vida da gente, assim, é um companheiro que está sempre ao nosso lado. Dona Vera, os céus estão felizes com a sua decisão. Mais uma vez, a cruz do Calvário mostra que Jesus Cristo é o único vencedor. E em conformidade com o desejo do teu coração e a ordem do Mestre, para perdão dos teus pecados, Pastor Luiz Gonçalves te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém? Tudo isso aconteceu durante essa semana. Foi uma semana bastante especial. E muitas outras pessoas tomaram decisões de serem batizadas em breve. Quem sabe ainda este ano, até o final do ano. Lembre-se que Jesus está voltando. E Ele fala com a gente. Ele fala com a gente todos os dias. Como Ele mesmo disse: se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O chamado de Deus é para você. O chamado de Deus é para sua família. Deus usa pessoas, a TV Novo Tempo, o programa Arena do Futuro. Deus usa meios para alcançar pessoas. E Deus está chamando você para começar hoje uma vida nova ao lado dele. Abra o coração, ouça a voz de Deus e deixe Cristo fazer a obra, o milagre no seu coração. Amém. A você que nos acompanha pela internet, Deus também está chamando você
para que você tome realmente uma decisão. Entre em contato conosco através do site da Igreja Central. Nós temos um e-mail que já foi colocado, vai ser colocado de novo. E através do Twitter da Igreja Central você também pode fazer contato com a gente. Está aí na sua tela. Você que de repente assistiu a semana toda, tomou decisões, mas não pôde vir aqui porque não mora em Sorocaba, ou mora, mas mora longe. Enfim, você tem aí o Twitter, você tem o e-mail, você tem condições de entrar em contato conosco. Esperamos o seu contato, para que você conte a decisão que você tomou durante essa semana. Amém. E a você que está na galeria, você que está sentado aqui, ou que está acompanhando no salão dos jovens, eu não posso terminar sem fazer um último apelo, como a gente fez todas as noites. Eu já vou convidar a cantora Joyce Carnassali para estar aqui já ao meu lado, por favor. Aqui pertinho do batistério, Joyce, ela vai cantar um hino. Eu gostaria de fazer uma pergunta muito franca, porque as pessoas que estão aqui são pessoas pensantes, são pessoas inteligentes e rapidamente fica muito claro. Então vou fazer uma pergunta muito aberta, sem nenhum tipo de usar linguagem indireta. Vamos usar uma linguagem direta, uma linguagem clara para você. Se quiser vir para cá. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quantos aqui já são membros? Membros, quando eu estou falando membros batizados. Na Igreja Adventista, levante a mão. Os membros da Igreja Adventista. Amém. Amém. O meu apelo para cada um de vocês e de nós, porque eu estou junto, é que a gente permaneça firme na fé. É que essa igreja continue cada vez mais, como já é cada vez mais. Deus abençoe cada um dos irmãos. Sem vocês nós não poderíamos fazer o que foi feito essa semana. E nós estamos nos preparando para a vida eterna. Então cada membro da igreja é importantíssimo. Cada um. Mesmo sabendo que nós todos temos nossas lutas. Não é verdade? Deus abençoe. Segunda pergunta. Quantos que estão aqui com a gente, porque pela internet não dá para eu ver as mãos, na galeria ou no salão dos jovens, são cristãos também como nós, amam a Jesus como nós amamos, só que não são membros da Igreja Adventista? Talvez sejam membros de uma outra igreja, não há nenhum problema, mas eu quero identificar você que não é membro da Igreja Adventista. Poderia levantar a mão, por favor? Por favor, levante a mão sem medo de levantar a mão, de se expor. Por favor, levante a sua mão. Eu vou pedir a vocês, dando uma atenção especial a vocês, que vocês se levantem. Quero dar uma atenção especial a vocês. Se levantem, por favor. Você que é o nosso convidado, nossa convidada, você que já frequenta essa igreja ou outra, mas você não é membro da Igreja Adventista. Para nós você é muito importante. Entendeu? Para nós vocês são muito importantes, como todos que estão sentados também são, obviamente. Mas agora é o momento de vocês. Permaneçam em pé, porque eu vou orar por vocês. E eu quero fazer uma terceira pergunta. Há alguém que já foi membro, um dia foi membro da igreja e atualmente está afastado ou afastada e está aqui com a gente? Se tiver, levante a mão e coloque-se em pé, por favor. Por favor, coloque-se em pé. Na galeria e aqui na nave, coloque-se em pé, por favor. Levante-se, por favor. E uma quarta e última pergunta. Há alguém que não se levantou porque não se enquadra em nenhum desses grupos que eu mencionei, e você está pensando assim: pastor, eu já me considero adventista já. Eu já sou da igreja. Para mim só falta o batismo só. Nada mais. Eu estou ajeitando, só falta isso. Porque eu já sou aqui, já estou aqui. Tem alguém que diz: pastor, eu já sou aqui, estou aqui já. Falta só o batismo. Tem alguém? Levante a mão. Claro que tem. Poderiam se levantar também, por favor? Poderiam se levantar? Olha, quantas pessoas, né? Quantas pessoas. Vocês são muito queridos e muito especiais. Eu gostaria agora de orar por vocês, mas antes
Eu queria pedir aos amigos, parentes de vocês. Você que está sentado, olha para quem levantou, vê se é teu amigo, vê se é teu parente, vê se é uma pessoa que você conhece, que você convidou. Se for, levante-se ao lado da pessoa e coloque a mão no ombro. Ou uma amiga, ou um amigo, ou um parente, ou enfim, marido, esposa, enfim, alguém que você tem um carinho muito grande, né? Levante-se ao lado da pessoa e coloque a mão no ombro. E me ajuda a olhar para ver se não ficou alguém sozinho, né? Alguém que está sozinho de repente. Aí você me ajuda. Na galeria, tá certo? Aí, tudo certo. Lá em cima, tudo bem? Ok. Agora vai funcionar da seguinte maneira. A Joyce Carnassale vai cantar um hino. Quando ela estiver cantando o hino, no meio do hino, eu vou chamar vocês aqui na frente. Vocês vão ocupar essa parte aqui do púlpito, do altar. Inclusive os que estão na galeria, eu vou pedir gentilmente que façam uma curta caminhada até aqui, porque nós vamos orar com vocês aqui em cima. Primeiro vamos ouvir a Joyce. E durante a música eu vou chamá-los. Eu aviso o momento. Pode colocar a música aí da Joyce. É um hino conhecido, é um hino bonito, que fala lá no fundo da alma. É emocionante até. É um hino para a gente voltar para Deus, para ouvir a voz de Deus, para se tornar verdadeiramente um santuário para Deus. Ouça e mantenha o seu coração aberto, sem nenhum tipo de preconceito ou medo. Apenas deixe Cristo falar ao seu coração. Somente isso, nada mais. Foram tantos sofrimentos sem explicação. Nos detalhes do seu rosto eu vejo a solidão, lágrimas a rolar, não há como evitar. Será que alguém feriu com palavras seu coração? Olha que mensagem. É a sua história, hein? De que valeu o seu esforço? De que valeu? Tudo se foi em vão. O esforço humano. E ao lutar você se sentiu como, Joyce? Sem lar, sem direção. Esqueceu que o seu lugar era ao lado de Jesus. É ao lado de Jesus. Tentou se afastar. Tentou, só tentou. Mas ele soube te encontrar. Vai, Joyce. Chama, Joyce. E quantas vezes prega. Ele falou. Quantas vezes? Mas você não escutou. Vai escutar hoje. E quantas vezes ele o livrou. Mas você não o buscou. Agora é o chamado. Vem, então venha à frente. Venha. Teu Pai te chama, vem. Venha como eles vieram. Enxuga essas lágrimas. Esquece o passado. Cristo te espera de braços abertos. Vem. Não perca tempo. Está aberta, um banquete te espera. Volta pra casa, pois ele te chama. Vem, é um chamado de Deus. Vem. E quando a dor invade a alma, não dá pra suportar.
E quando a culpa te consome, isso te faz chorar, clame ao teu Senhor dizendo: te peço perdão, Pai. Eu sei que errei, também feri o teu coração. E quando ao longe ele te avistar, ele correndo vai te abraçar. Volta pra casa, volta depressa, pois aqui é seu lugar. Vem, teu pai te chama, vem, enxuga essas lágrimas, esquece o passado, Cristo te espera de braços abertos. Vem, não perca tempo, vem, a porta está aberta, um banquete te espera. Volta pra casa, pois ele te ama. Vem, Cristo te espera de braços abertos. Deus é bom, né? E a sua misericórdia dura para sempre. Teu Pai te chama, vem. É um chamado de Deus. Amém? Tem pessoas que estão no salão dos jovens, que estão em pé. Eu vou pedir a vocês que subam as escadas e venham aqui à frente. Você que está no salão de jovens, suba a escada, venha com seu amigo aqui à frente. Nós vamos orar agora. Eu vou pedir aos irmãos que estão sentados que não saiam. Não saiam, sabe por quê? Porque durante o batismo da doutora Vera, uma pessoa que está resistindo há muito tempo decidiu e vai entrar agora para ser batizada. Amém? Venha para cá, meu irmão. Nem sei o nome dele, acho que não sei se é Mário, se é... Vamos ver o nome dele. Qual é o nome dele? Marcos. Quantos conhecem o Marcos? A família dele está aqui? Família? Uau! Marcos, você quer matar a gente do coração, né, Marcos? Eu vou ficar um pouquinho aqui, já vou descer, Marcos. Irmãos, o pastor Wesley. Pastor Wesley, vem cá, pastor Wesley. Pastor Wesley. Desde o primeiro dia, você disse: pastor Luiz, precisamos batizar o Marcos. E agora, meu amigo? Pois é, Cecília. Há 5 anos que eu reencontrei o Marcos aqui na igreja e pergunto para ele: Marcos, você tem alguma dúvida? Nenhuma. Ele já estudou, ele conhece. E a gente perguntava assim: o que impede você de batizar, Marcos? E ele: nada. Mas nada fazia o Marcos tomar a decisão. Louvado seja Deus, Marcos. Essa decisão é a decisão mais importante da sua vida. Esse é um presente também para sua esposa, porque vocês completam anos de casado. Amanhã seu filho se casa. Pastor Luiz foi o pastor que sepultou a sua mãe e hoje vai sepultar você também para o mundo. Tudo aquilo que se passou vai ficar no esquecimento para Deus. E uma nova vida com Deus, com a sua família e com os seus filhos se inicia a partir de agora. Quantos anos de casado, Marcos? 32. Quando? Comemora quando? Dia 6 de outubro. Dia 6 de outubro? Já foi? Hoje é 8? Foi quinta-feira? Quinta-feira. Que maravilha. Parabéns. Ô pianista, toca a marcha nupcial aí, pianista. Vai, capricha. Mais som. Mais.
Vocês já viram marcha nupcial no Apelo? Só na central de Sorocaba. Né, pastor Wesley? O seu filho casa amanhã? Amanhã? Esse aqui? Este. É. Então a marcha nupcial já foi aí não, esse foi só um momento para você ficar mais animado, né? Parabéns para vocês. Marcos, eu fiz o sepultamento da sua mãe. 2005. Em 2000? 2005. Na cidade de? Jarinu. Você completou aniversário de casamento essa semana. Seu filho casa amanhã. Há uma série de ingredientes que você não poderia deixar passar essa oportunidade, né? Não. Acho que foi o último fôlego, né? Como diz. Último fôlego. Amigo, parabéns. Último apelo, né? Último batismo, último apelo. Obrigado ao Thomas que fez eu. Thomas. Parabéns, Thomas. E ao pastor Wesley. Que vem batalhando há muito tempo, né? E a família Sato também que ajudou. E ajudou também a decidir agora. A minha esposa que vem já. Como que é? A minha esposa que já vem já orando há muito tempo. A oração da esposa tem poder, viu? Quando a mulher ora, tem poder. Amigão, Marcos. É uma honra batizar você. Um dia eu fiz o sepultamento da sua mãe. E o seu pai já havia falecido antes. Você agora vai morrer para o pecado. E vai se preparar para a volta de Jesus e para encontrar os seus pais. Eu quero declarar que o seu Deus é o nosso Deus. Que a sua fé é a nossa fé. E que a sua esperança é a nossa esperança. E conforme seu testemunho, para o perdão dos seus pecados, para ter o nome no livro da vida, eu, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Joyce. Onde está a Joyce? Está aí? Sim? Ok, ela vai chegar aqui. Amém, irmãos? Está fraco. Amém, irmãos? Amém. Há mais alguém que não veio à frente e quer tomar essa decisão e vir à frente? Há mais alguém que não veio, ficou um pouco assim envergonhado e tal, enfim, não quis vir, né? E agora quer vir? Se tiver mais alguém, venha. Sejam todos bem-vindos. Pastor Wesley, queria te fazer uma pergunta. Você é o pastor Cidral. Qual é a data do próximo batismo? Nós estamos, hoje é dia 8 de outubro. Ou é quando as pessoas estiverem preparadas? Quando elas quiserem. Eu queria dar um recado para vocês. Posso dar? Falar uma coisa para vocês? De coração. Eu queria falar uma coisa para vocês que estão aqui na frente. Se puderem olhar para cá, ó. Eu subi numa cadeira para ver vocês. Aí, ó. O recado é o seguinte: nós vamos batizar todos vocês.
Amém? Olha para mim aqui. Amém? Está fraco. Amém? Fala amém. Amém. Eu não estou perguntando se você quer. Eu estou dizendo que nós vamos batizar vocês. E alguém deve estar me olhando e falando: é louco? Esse pastor é maluco? Não, não é não. Não sou. Nós vamos batizar você. Para o seu bem e para a sua salvação. Amém? O pessoal que está aqui em cima do púlpito. Amém? Fala amém e levanta a mão. Amém? Não abaixa a mão não, não abaixa a mão não, quero olhar. Deixa eu dar uma olhada. Cadê a mão levantada aí? Tem um que não levantou ali, ó. Agora sim, amém. Amém. Então, pastor Wesley, eles irão se preparar. E quando estiverem preparados, serão batizados. Amém? Eu vou pedir a todos que se levantem, por favor. Ô Joyce, só um pedacinho. Tá com o microfone aí, né? Plano B, tá? Plano B. Jussara, já sabe? Já sabe. Só um pedaço, não todo, só uma parte, tá bom? Vamos ouvir a Joyce. Olha que bonito esse hino. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contei, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai? Porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz? Deixar pra depois. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar. Pra depois. Amém. Vamos orar. Assim como estamos, curvemos a cabeça, fechemos os olhos, vamos orar. Querido Pai Celestial, louvado seja o Teu nome, porque nesta manhã ouvimos a Tua voz. Obrigado porque a mensagem do santuário celestial, do santuário terrestre, e depois a importância de reconhecer nosso corpo como santuário, nossa casa e nossa igreja. Essas coisas todas, essas informações todas, nos ajudaram a nos achegar mais perto do Senhor Jesus. Abençoe os membros desta igreja, todos que são membros da igreja adventista. Mas abençoe também os nossos convidados especiais, nossos irmãos de fé, nossos irmãos na fé. Eu disse a eles que nós iremos batizá-los, e com a Tua graça eles serão batizados. Abençoa cada um para que se prepare verdadeiramente para o batismo e para a volta de Jesus. Continue com o pastor Wesley, com os seus anciãos, com toda a sua equipe, e que juntos continuemos anunciando a salvação que vem daquele que morreu na cruz
e ressuscitou o Senhor Jesus. Pai, leva-nos em paz para casa e traga-nos de volta à tarde. Em nome de Jesus. Amém. Permaneçam em pé um minutinho. Você que acompanha a gente pela internet até agora, durante toda a semana, muitíssimo obrigado. Um abraço, que Deus abençoe você e continue multiplicando essa mensagem para outras pessoas. Tchau. A vocês que estão aqui.